A paz do Senhor Jesus, querido aluno da Escola Bíblica Dominical, aqui da classe dos juvenis. Eu sou seu amigo, pastor Janderson Nascimento. E estou segundo vice-presidente da Assembleia de Deus aqui em Vitória da Conquista, uma igreja pastoreada pelo pastor Davi Oliveira Boa Sorte. E hoje, pessoal, para a glória de Deus, chegamos na lição de número 8 deste quarto trimestre da CPAD, da classe dos juvenis, onde nós vamos trabalhar sobre o tema Batismo no Espírito Santo. E eu espero muito que Deus possa falar com você. Você que está chegando por aqui pela primeira vez, aproveita, se inscreve no nosso canal, passa a ser um dos nossos alunos aqui no Janderson Nascimento ou no Spotify, você pode nos acompanhar também. Estou comentando as lições de adultos, jovens, juvenis, discipulado, adolescentes vencedores, pré-adolescentes também. Tem muita coisa boa disponível para você, fica à vontade para conhecer os nossos trabalhos. Então vamos para o nosso momento de leitura bíblica para entender o que Deus quer falar conosco através da aula de hoje, em nome do Senhor Jesus. Agora, na Escola Bíblica, vamos para o momento de leitura da Palavra de Deus. Chegamos hoje na lição de número 8 da classe dos juvenis. Neste quarto trimestre estamos trabalhando um tema, o Espírito Santo, Deus presente em nós. Esse texto é escrito pelo pastor Carlos Alexandre e eu espero muito que Deus possa falar com você. Na lição 8, nós vamos trabalhar sobre o batismo no Espírito Santo. Então, nós vamos trazer especialmente a explicação a respeito desse batismo que nós, como pentecostais, defendemos. E para você iniciar muito bem a tua aula, você precisa iniciar por algumas bases bíblicas da própria lição. A primeira base bíblica está em Lucas, capítulo 24, versículo 49. A segunda é a nossa leitura bíblica em classe, que se localiza hoje em 3 endereços. Joel, capítulo 2, versículos 28 ao 32. Vale a pena você ler esse texto junto com os teus alunos. Leia também Atos, capítulo 1, versículos 7 e 8, assim como Atos, capítulo 2, versículos agora 16 a 18. Leia esses textos compassadamente, deixando Deus te usar na escola bíblica dominical da tua igreja. Não se esquece, de segunda a sexta-feira eu estou por aqui, ministrando aula para você, postando aula no nosso canal Janderson Nascimento, sempre às 18 horas. E toda quarta-feira eu encontro marcado da classe dos juvenis, onde você tem acesso ao nosso material, tanto no YouTube como no Spotify também, a partir das 18 horas. Fica à vontade para analisar os nossos trabalhos, preparar a tua aula para a glória de Deus. Na lição de número 8, escrita e comentada pelo pastor Carlos Alexandre, nós vamos analisar especialmente uma defesa que apresentamos a partir da nossa hermenêutica pentecostal. Nós acreditamos no batismo com o Espírito Santo ou no Espírito Santo. É muito importante nós também apresentarmos isso para você como professor, professora da Escola Bíblica Dominical, sobre essas definições hermenêuticas que defendemos. Na nossa teologia pentecostal, o batismo com o Espírito Santo, ele é precioso, é um presente de Deus, é conhecido como um revestimento de poder. A própria Declaração de Fé das Assembleias de Deus, publicada em 2017, organizada pelo pastor Ezequias Soares, que está disponível também no site da CPAD, destaca que nós professamos, ensinamos e nós cremos de forma muito clara que o batismo com o Espírito Santo é um revestimento de poder do alto que vem sobre nós como promessa de Deus. Promessa do próprio Jesus, promessa do Senhor também, porque é uma promessa veterotestamentária, assim como também uma promessa que é apresentada no Novo Testamento para a própria igreja. Você pode ler o texto de Lucas, capítulo 24, versículo 49, que vai te trazer uma base bíblica para isso. Você também pode ler Atos, capítulo 2, versículo 18, que você já tem um fundamento a respeito desse aspecto. Na nossa teologia pentecostal, nós acreditamos no batismo com o Espírito Santo, que é diferente, é distinto da salvação. Existem linhas de pensamento, e isso eu preciso deixar claro para vocês, existem denominações que seguem essas linhas, que entendem que o batismo com o Espírito Santo acontece quando a pessoa aceita Jesus como Salvador. Nessa linha de pensamento, ali é o batismo com o Espírito Santo. A pessoa passa a ser morada do Espírito Santo e nessa interpretação, o Espírito Santo batizou aquela pessoa. Só que nós, pentecostais, nós não acreditamos assim. A nossa hermenêutica pentecostal é distinta.
Entendemos que quando a pessoa aceita Jesus como Salvador, e isso eu preciso deixar claro para você, assim também como você precisa fazer o mesmo com os teus alunos, essa pessoa passa a ser morada do Espírito Santo, habitação. E nós cremos nisso também. Só que o batismo, que é também defendido e ensinado por nós pentecostais, ele é distinto da salvação. Ele é um revestimento de poder, como a própria declaração de fé das Assembleias de Deus defende. Ou seja, você aceita Jesus, é habitado pelo Espírito Santo, sente a presença de Deus, sente a glória de Deus, se emociona, adora a Deus, tem uma sensibilidade incrível com a presença do Senhor, mas é necessário que você passe a buscar o revestimento de poder. O batismo com o Espírito Santo está além, está interligado com a salvação, mas ao mesmo tempo com a santificação. É por isso que os nossos irmãos pioneiros sempre nos ensinaram, e é importante você lembrar disso. Quando você aceita Jesus, eles sempre vinham com aquele discurso e aquele ensinamento que é precioso. Olha, você também precisa buscar o batismo com o Espírito Santo. Para receber o batismo, você precisa se santificar, abrir mão do mundo, colocar a tua vida em oração para receber essa bênção. O batismo com o Espírito Santo, ele é confirmado, então, na nossa visão, a partir do falar em línguas, línguas espirituais, conhecidas também como línguas estranhas. Essa é a evidência externa do batismo com o Espírito Santo, como nós entendemos. Existem pessoas que entendem diferente da gente. É claro que é um entendimento diferente. Nós não abordamos assim. Nós entendemos da seguinte maneira, que é necessário falar em línguas de forma externa para demonstrar essa evidência de poder. De acordo com a palavra de Deus, conforme Atos, registra isso em diversas passagens e nós vamos estar ampliando isso com você hoje em sala de aula. Também nós entendemos isso como um revestimento da glória de Deus sobre nós, um transbordar do Espírito Santo sobre a nossa vida, e eu espero que isso também aconteça com você, você que ainda não foi revestido de poder. A evidência inicial do batismo com o Espírito Santo para nós que somos pentecostais é o falar em línguas. Isso quer dizer que é uma evidência externa. Agora eu preciso também traçar algo que é importante você entender. Quando a pessoa aceita Jesus como Salvador, ela passa a ser sensível ao Espírito Santo, porque passa a ser morada do Espírito Santo no seu coração. Isso quer dizer que o Espírito Santo vai trabalhando no coração dessa pessoa. Essa pessoa pode ter sonhos espirituais, pode ser sensível à voz de Deus, pode ter visões espirituais também. Deus pode falar profundamente com ela, mas aqui ainda não é o batismo com o Espírito Santo. O batismo com o Espírito Santo vai além. É algo que te traz uma evidência externa ao falar em línguas, e a partir desse batismo nós também entendemos que Deus envia outros dons como profecia, interpretação, discernimento, e Deus vai trabalhando na tua alma com um propósito. O batismo ele tem um propósito. E qual é o propósito? Revestir você de poder para pregar e anunciar as boas novas da salvação. Eu espero muito que Deus possa falar com você nessa ministração. Se eu já estou te ajudando por aqui e você também pode me ajudar, por gentileza, deixa teu comentário nesse vídeo. Coloca aí de onde você está me assistindo, qual é o nome da tua cidade, da igreja que você congrega, o nome do teu pastor também, gente. Eu quero saber se você é ovelha. Então, em nome de Jesus, escreve aqui e que Deus abençoe você. Vamos avançar, então, para o nosso primeiro ponto da aula de hoje. No primeiro ponto da lição, nós vamos trabalhar exatamente sobre um argumento bem interessante nessa perspectiva que estamos desenvolvendo com você a respeito do batismo com o Espírito Santo nessa lição de número 8. O primeiro ponto da lição vai tratar sobre o seguinte argumento: o cumprimento da profecia de Joel. Nós vamos olhar para o Antigo Testamento, entendendo que a profecia da descida do Espírito Santo, do batismo com o Espírito Santo, já foi profetizado no Antigo Testamento de forma veterotestamentária para se cumprir no Novo, e hoje também nós podemos experimentar essa bênção. Quando nós olhamos para o Antigo Testamento para entender exatamente a respeito dessa promessa que estamos analisando com você, nós vamos encontrar uma profecia em Joel, capítulo 2, versículos 28 e 29.
onde o profeta Joel é usado por Deus de forma profética para descrever a respeito do derramamento do Espírito Santo de Deus. Vamos recordar com você. Quando nós olhamos para trás, para o Antigo Testamento, entendemos que o Espírito Santo é eterno, faz parte da Trindade, também é um Deus trino, tem a mesma essência, os mesmos atributos, como nós já abordamos aqui em sala de aula com vocês em lições passadas que estão disponíveis no canal e também pelo Spotify. Você também precisa perceber de forma muito clara que o Espírito Santo no Antigo Testamento já atuava. Atuava na criação, dando também criatividade, dando também a liderança, orientando as pessoas na liderança, como os reis, juízes, no seu ministério, usando os profetas no Antigo Testamento para trazer então oráculos futuros e utilizando também a sua vontade, o seu querer para abordar a promessa da chegada de Jesus, que é o Messias, citado no Antigo Testamento. Olhando agora para o Novo Testamento, no Novo Testamento, aquela profecia de Joel se cumpre em Atos capítulo 2. Então é importante você observar isso junto com os teus alunos no derramar do dia de Pentecostes. E nessa abordagem bíblica, nós vamos traçar isso com você a partir dessa leitura, dessa abordagem, entendendo o Novo Testamento em Atos capítulo 2, versículo 1 ao 4, que se cumpre então a profecia de Joel, descrita em Joel capítulo 2, versículos 28 e 29, e a própria Bíblia Pentecostal, publicada pela editora CPAD, ela traz essa perspectiva também do cumprimento dessa promessa. Em primeiro lugar, como primeiro subtópico da lição, eu quero destacar para você o seguinte argumento: um acontecimento fundamentado. No dia de Pentecostes, quando o Espírito Santo foi derramado, especialmente no tabernáculo, onde estavam reunidos ali 120 pessoas, tanto irmãos como irmãs, buscando a presença de Deus em 10 dias de oração, depois da ressurreição de Jesus e a ascensão de Cristo. É importante você calcular a partir da ascensão, porque depois da ressurreição Jesus fica 40 dias e depois ele se ascende ao céu, como está escrito em Atos 1. De Atos 1 ao 2, eles ficam permanecendo ali 10 dias de oração, buscando a presença do Espírito Santo. O Espírito Santo é derramado, todos falam em línguas, os que estavam presentes no tabernáculo, línguas espirituais, não aprendidas por homens, mas foi Deus que concedeu. É importante você frisar isso. As línguas estranhas ou línguas espirituais não são aprendidas, mas são dadas pela própria presença do Espírito de Deus, e essas línguas são concedidas da maneira como Deus quer para agir no meio da sua igreja. É importante também você observar que o apóstolo Pedro se fundamenta no Antigo Testamento. Ele se recorda da profecia de Joel, capítulo 2, versículos 28 e 29, e descreve na sua mensagem, na sua pregação, em frisar de forma tão espiritual e poderosa que o que estava acontecendo naqueles dias depois da ressurreição e ascensão de Jesus era a promessa de Deus. Em primeiro lugar, você precisa guardar isso em sala de aula. O derramamento do Espírito Santo é promessa de Deus. E essa promessa de Deus se cumpriu em Atos 2, no Novo Testamento, não só em Atos 2, mas há diversas passagens bíblicas que demonstram que as línguas espirituais também foram manifestadas em outras ocasiões, em diversas situações de batismo com o Espírito Santo. Por isso que nós cremos nessa evidência como evidência inicial, a exemplo de Atos capítulo 10, a exemplo também de você perceber Atos 19, Atos 10, vamos pegar Atos 10, quando Pedro ora por Cornélio, que era um centurião romano. Você vai perceber também o próprio apóstolo Paulo, em Atos 19, orando pelos irmãos da igreja de Éfeso, que só conheciam o batismo de João, e Paulo, ele intercede, impõe as mãos, aquelas pessoas recebem. O próprio apóstolo Paulo também recebe essa promessa em Atos 9. Então, dentro do Novo Testamento, você vai ver evidências dessas manifestações e explicações também pastorais dos apóstolos, como entender esses dons espirituais. Então, isso é resultado de uma promessa de Deus. E nessa promessa nós também cremos.
Nós acreditamos de forma muito pessoal e espiritual também, como pentecostais, que os dons espirituais e o batismo com o Espírito Santo não cessou. Existem linhas que defendem que o batismo só aconteceu no Novo Testamento e lá ficou. Nós acreditamos que não ficou somente lá, mas hoje também pode ser experimentado pela igreja. Nós podemos evidenciar essa promessa como Igreja de Cristo, como revestimento de poder para uma causa missionária, para o exercício, então, da obra de Deus na nossa vida. Avançando, o segundo subtópico agora, trata sobre o início de uma nova época. Quando nós olhamos para o Antigo Testamento, é importante você observar, de acordo com o pastor Carlos Alexandre, você pode perceber que o fundamento da promessa está em Joel, capítulo 2, 28 e 29. Então, você pode também analisar e compreender que no Antigo Testamento o Espírito Santo ele era derramado por ocasiões específicas, para obras específicas, em pessoas específicas. Por exemplo, no Antigo Testamento, você vê o Espírito Santo sendo derramado nos juízes, para exercer a liderança lá no livro de Juízes, no Antigo Testamento. Todas as vezes que Deus levantava um juiz, ele também capacitava com a liderança, e essa liderança era dada pela sabedoria do Espírito no seu coração. Quando você olha também para os reis, você vai encontrar na vida de Davi e Saul também o derramar do Espírito Santo sobre as suas vidas, ao ponto deles profetizarem na presença de Deus. Quando você olha também para o Antigo Testamento, você encontra agora o Espírito Santo atuando na vida do sacerdócio ou dos sacerdotes, nesse ministério tão específico do cuidado do serviço da obra do Senhor. Quando você olha também para o Antigo Testamento, e isso é claro, é evidente, os profetas eram cheios do Espírito Santo para proferir os oráculos de Deus, as ordenanças de Deus, as orientações de Deus, para marcar vidas em suas profecias. Então você olha para o Antigo Testamento, você vê o Espírito Santo atuando na vida dos juízes, na vida dos reis, na vida dos profetas e do sacerdócio. No Novo Testamento, uma nova era agora é estabelecida a partir da graça de Deus. No Novo Testamento, esse Espírito Santo agora é derramado sobre a igreja. Isso quer dizer que em Jesus agora, como o próprio apóstolo Pedro explica, Jesus ele é o sumo supremo sacerdote e nós agora somos sacerdotes em Cristo. Nós exercemos esse sacerdócio a partir de Jesus e nós agora recebemos essa promessa em nosso coração. A partir do Novo Testamento, entendemos que o Espírito Santo trabalha convencendo as pessoas sobre o pecado, contendo as pessoas para não pecar, isso é santificação. Opera em nós, nos levando agora ao arrependimento, nos revestindo de poder para uma missão. E na igreja você vê ele atuando de forma muito clara, dirigindo a igreja, falando com a igreja, e Atos vai confirmar isso para você. Que Deus em Cristo use você na palavra, na escola bíblica dominical da tua igreja. E se eu estou ajudando você, e se você pode, envie essa aula para mais alguém, compartilha na tua rede social ou nos grupos de WhatsApp da tua igreja também. Vamos agora para o segundo ponto. No segundo ponto, nós vamos abordar sobre o seguinte argumento: o cumprimento da profecia de João Batista. No Novo Testamento, nós encontramos também o ministério profético de João Batista, conforme o pastor Carlos Alexandre, o autor da lição. O João Batista, ele traça agora um outro estilo profético que é diferente agora da visão profética do Novo Testamento. O estilo profético de João ainda aponta para o estilo profético do Antigo Testamento. Detalhe: João, você percebe ele exercendo seu ministério, João Batista, no Novo Testamento, mas com o estilo profético do Antigo, a maneira de se vestir, a maneira de pronunciar as suas palavras, tem outros detalhes também. Você vai perceber que João, ele foi profetizado em Isaías 40 para anunciar a chegada do reino de Deus. E ele é usado por Deus no Novo Testamento e é o único profeta do Novo Testamento que você vai perceber que finaliza o estilo profético do Antigo, que não tem nenhum milagre no seu ministério. Mas o grande milagre do seu ministério é anunciar a chegada do Messias. Em seu ministério, você percebe que João tem 3 trabalhos a exercer.
O primeiro deles é anunciar a chegada do reino de Deus. Você vai perceber isso lá em Mateus 3:2, está na própria lição. O segundo deles é anunciar a chegada do Cordeiro de Deus, que é Jesus, que tira o pecado do mundo. João 1:29. E o terceiro deles é anunciar a chegada do batismo com fogo, que é o Espírito Santo derramado sobre a igreja que Jesus daria. Mateus 3:11. Então você vê o João já anunciando essa chegada do batismo, sendo usado por Deus. Jesus, ele é usado pelo próprio Espírito Santo no Novo Testamento. E isso traz o cumprimento, então, dessa profecia. E o primeiro subtópico do segundo ponto trata agora a relação entre os dois batismos. O batismo em águas e o batismo com o Espírito Santo. Neste primeiro subtópico, como proposta do pastor Carlos Alexandre, nós precisamos explicar a diferença entre o batismo em águas e essa relação agora com o batismo com o Espírito Santo. A palavra batismo no Novo Testamento vem do termo baptismo, que traz essa ideia de mergulhar, imergir, tá? Por completo a pessoa. No Novo Testamento, o batismo era realizado pelos fariseus, para aquelas pessoas que desejavam entrar na lei do farisaísmo, tá? Na religião do farisaísmo no Novo Testamento. No Novo Testamento também isso era praticado pelo próprio João Batista, quando exercia o seu ministério, para agora trazer uma mensagem diferente, ou seja, a mensagem do reino. Então a pessoa, quando se arrependia dos seus pecados, precisava passar pelo batismo de João, para demonstrar então que essa pessoa era uma nova criatura e realmente queria experimentar o reino de Deus. No Novo Testamento, o batismo é um símbolo de passagem. É um símbolo da morte da sua velha natureza para a nova natureza, ou seja, um símbolo da morte do seu velho eu para um novo estado de vida. No Novo Testamento, nós entendemos, a partir da leitura do batismo de João, que o batismo tem um símbolo agora de uma nova vida com Deus. Essa nova vida com Deus agora te leva a ser conduzido pelo Espírito, a ser levado pelo Espírito. É claro que eu não vou abordar aqui a respeito do batismo de Jesus. Jesus, ele não tinha pecado, ele passou por esse símbolo para demonstrar agora que ele veio exclusivamente para servir o reino de Deus. E agora a gente percebe dentro das Escrituras que o batismo em águas também é utilizado pela igreja hoje. O batismo, ele é utilizado para descrever então esse rito de passagem, a morte da nossa velha natureza de pecados para a nova natureza em Cristo agora, lavada e redimida pelo sangue de Jesus e guiada pelo Espírito Santo de Deus. O batismo em águas, como nós defendemos, ele deve ser por imersão, totalmente, completo, com o corpo. Existem denominações que defendem os batismos por aspersão, por efusão, mas nós estamos trabalhando aquilo que nós cremos conforme pentecostais, de acordo com a própria declaração da Assembleia de Deus, tá? Então é importante você observar isso aqui. Nós defendemos o batismo, não trabalhamos com o batismo de crianças, mas acreditamos que o batismo é um símbolo da morte da nossa velha natureza para a nova natureza e sermos guiados, então, pelo Espírito Santo de Deus. Em segundo lugar, o segundo batismo que queremos destacar para você que está até na letra B do primeiro subtópico aqui do segundo ponto, é o batismo no Espírito Santo. João falou sobre esse batismo no Espírito Santo. O batismo no Espírito Santo é esse emergir também nas águas do Espírito agora, ou no fogo do Espírito Santo também. E você vai perceber que é uma plenitude da graça de Deus sobre você. É um revestimento de poder, é um transbordar de Deus. O batismo no Espírito Santo, ele é um revestimento da graça de Deus para te usar, então, para uma obra missionária, para o exercício da vontade de Deus no teu coração, para te aproximar de Deus. E a primeira evidência que nós entendemos é o falar em línguas mediante a fé. E isso é importante para o nosso crescimento em Jesus. Para caminhar, vamos então para o terceiro e último ponto da lição, que fala agora sobre a atualidade da promessa. No terceiro e último ponto, escrito pelo pastor Carlos Alexandre, é importante nós frisarmos sobre a atualidade da promessa. Existe uma linha de pensamentos conhecida como cessacionismo. Os cessacionistas
acreditam que o Espírito Santo ele atua na obra da salvação, acreditam que o Espírito Santo continua dirigindo a igreja, acreditam em algumas visões de determinados milagres que é ação e obra de Deus, mas não acreditam na atuação dos dons espirituais, é importante você entender isso, e não acreditam na atuação do batismo com o Espírito Santo para hoje, no falar em línguas. Então, são conhecidos como cessacionistas. Os cessacionistas, alguns que seguem a linha extrema, não acreditam em milagres, não acreditam em determinadas situações manifestadas pelo reino espiritual. Nós não somos cessacionistas. Nós acreditamos nesse trabalhar que é contínuo e atual do Espírito Santo. Cremos na atualidade dos dons espirituais, ou seja, acreditamos que o batismo com o Espírito Santo também é para hoje, tá? Existem diversas evidências no decorrer da história, depois da ressurreição de Cristo até atualmente, da própria manifestação do Espírito Santo, seja dirigindo a igreja, seja guiando os pastores para as missões, seja envolvendo as pessoas em determinados avivamentos que aconteceram na história para o arrependimento. E a partir do século XX, a partir da própria compreensão de Charles Fox Parham, William Seymour, eles passaram a entender a interpretação do texto que o Espírito Santo também batiza com a evidência das línguas espirituais. E essas línguas também são para hoje. Nós que fazemos parte do movimento pentecostal desde o início do século XX, especialmente na Assembleia de Deus no Brasil, a Assembleia de Deus brasileira, defende a atualidade dos dons espirituais que são para hoje, o batismo com o Espírito Santo que também é para hoje. E essa atualidade, ela é contínua e é um privilégio que nós podemos experimentar. Como é que você pode receber o batismo? Você vai dizer isso para os teus alunos, você pode levantar esse questionamento e responder descrevendo muito bem, de forma clara, que você pode receber buscando o Espírito Santo em oração, se consagrando para Deus, se santificando, tendo uma vida agora consagrada para servir ao Senhor em todo o tempo na tua alma. Eu espero muito poder ter contribuído com você nessa aula de hoje. E na conclusão, o próprio pastor Carlos Alexandre destaca que nós precisamos deixar claro a nossa crença no batismo com o Espírito Santo como promessa atual. Não podemos deixar isso se esfriar no nosso coração, mas precisamos sempre estar buscando da presença de Deus. E se eu ajudei você, se essa aula foi relevante para a tua vida, por gentileza, deixa teu comentário aqui também, porque com isso você me ajuda. Se possível, se inscreve no canal ou no Spotify, tá? Você pode enviar essa aula para mais alguém. Você pode me acompanhar pelo TikTok, é só procurar Pastor Janderson Nascimento. Ou então pelo nosso Instagram, é muito bom te ter por lá também, @Janderson Nascimento ou Facilita EBD. Você vai conhecer o nosso ministério pastoral e nos acompanhar diariamente. Lembra também que eu estou postando aula de segunda a sexta-feira para você aqui no canal, toda quarta às 18 horas, encontro marcado da classe do juvenis, e eu tenho o prazer de ministrar essas lições para você. Não se esqueça de deixar o comentário colocando de onde você está me assistindo. Que Deus abençoe sua vida para a glória do Senhor. Agora, eu quero orar por você nesse momento de oração, pedindo que o Senhor te use como instrumento da palavra na escola bíblica dominical da tua igreja. Agora na Escola Bíblica, momento especial de oração. Vamos orar juntos em nome de Jesus? Senhor, nós te agradecemos pela tua direção, te agradecemos porque o Senhor é bom. Agora, Pai, eu quero orar pelo teu filho, pela tua filha, que vai ministrar essa aula sobre o batismo com o Espírito Santo, sobre essa promessa que nós cremos e recebemos e divulgamos também. Usa os teus servos com poder, com graça, e que os seus alunos possam ser revestidos da presença do Senhor. Assim, Senhor, nós te agradecemos e te louvamos em nome de Jesus. Amém. Para aprofundar os seus conhecimentos, confira as dicas de leitura da aula de hoje. Como dica de leitura, eu quero apresentar para vocês alguns textos que vão te dar uma noção muito boa sobre o que nós cremos sobre o batismo com o Espírito Santo. O primeiro deles é a declaração de fé das Assembleias de Deus, é um fundamento que você precisa ter para ter uma base bíblica aí a respeito da nossa crença pentecostal. Foi publicado pela editora CPAD, você encontra no site da CPAD. O verdadeiro pentecostalismo, do pastor Ezequias Soares.
publicado pela editora CPAD, que descreve aí aquilo que nós cremos e como nós pensamos a respeito do nosso pentecostalismo brasileiro. Falar em Línguas, o Maior Dons, também da editora CPAD, vale muito a pena você buscar esse material para entender a respeito do batismo com evidência do falar em línguas. Agora eu quero descrever um texto que é de um autor que é ex-cessacionista, que passou a crer nos dons espirituais, nas evidências de Deus, depois que ele foi impactado pela glória de Deus, que é da editora Vida Nova, do Sandström. Um material muito legal, traz uma palavra pastoral a respeito dos dons espirituais de alguém que não acreditava e passou a crer depois de ser impactado pela presença de Deus na sua vida. Vale muito a pena. Eu te aguardo por aqui na nossa próxima aula, na próxima quarta-feira, gente boa, onde a gente vai estudar às 18 horas sobre a lição de número 9, sobre os dons do Espírito Santo. Se fosse você, não perdia não, tá? Um beijo no teu coração e até a próxima semana, até a próxima quarta às 18, se Deus quiser. E que Deus te abençoe na Escola Bíblica Dominical da tua igreja no próximo domingo também. E você que é professor ou aluno da Escola Bíblica Dominical, quer se preparar para ministrar uma aula de excelência na EBD da sua igreja? Inscreva-se no canal do YouTube do pastor Janderson Nascimento, onde você vai encontrar aulas, subsídios e recursos das lições bíblicas da Escola Dominical. Acesse já as plataformas digitais para ampliar os teus conhecimentos sobre a Palavra de Deus. YouTube, Janderson Nascimento. Instagram, @Janderson Nascimento. @FacilitaEBD. facilitaebd.com.br. Conheça o Facilita EBD. Acesse já facilitaebd.com.br. Uma plataforma exclusiva para você que deseja aprimorar e dinamizar as suas aulas da Escola Dominical. No Facilita EBD você encontra subsídios bíblicos e teológicos para dinamizar as suas ministrações na Escola Dominical, cursos bíblicos para aprimorar e te ajudar na sua leitura completa da Bíblia, treinamento dinâmico para professores e líderes da Escola Dominical. Tá esperando o quê para ser um dos nossos alunos? Vem pro Facilita EBD e torne-se um dos nossos assinantes. Acesse já facilitaebd.com.br. Quer se preparar ministerialmente? Faça Teologia na FATECBA. Básico e bacharelado em Teologia. Cursos reconhecidos pela CEADEB e CGADB. Aulas presenciais com professores qualificados. Todas as segundas-feiras às 19 horas. Venha nos conhecer. Nosso endereço é na Assembleia de Deus, ADVIC, Avenida Serrinha, Bairro Brasil, Vitória da Conquista. Matrículas abertas. WhatsApp 77 98841 5838.